selfie da igreja no céu. É o tema do sermão. Será que você vai estar lá? Você que está aqui hoje? O Cordeiro de Deus assim, ó. Cordeiro de Deus com celular, Apple. Os cordeiros, toda a sua igreja lá. Você vai estar nessa fotografia? Preste atenção. Apocalipse capítulo 14 é um interlúdio na narrativa textual de Apocalipse. Capítulo 12, 13 fala das perseguições que a igreja irão sofrer ou irá sofrer durante a história. E no capítulo 14 é como se Deus parasse tudo e dissesse assim: chama todo mundo aí, inclusive o Cordeiro, vamos bater uma foto para ver se nós estamos nessa foto. Vamos ler juntos? O que diz aí? Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 5. Vamos lá? Olhei e eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz do que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, mícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Preste atenção, grife aí na sua Bíblia, a ideia principal do texto. Quem é que vai para o céu? Quem é que vai estar nessa fotografia aqui? A frase principal está no versículo 4. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Siga o Cordeiro de Deus e você aí vai para onde? Para o céu. Essa é a ideia principal do texto. Você quer ir para o céu? Siga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a ideia principal. E aqui, meus amados irmãos, esse texto é maravilhoso, porque esse texto, ele está apresentando uma foto, como se fosse uma foto antecipada, da igreja vencedora, do Cordeiro de Deus e dos seus remidos, do Monte Sião, se preparando para entrar na Jerusalém celestial. É como se fosse um antelúdio do juízo final, mas a igreja está reunida com Cristo, o Cordeiro, a noiva com o noivo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque tem muita gente hoje que está na igreja, mas não segue Cristo. Que é religioso, desenvolve espiritualidade, mas não segue Cristo. Se você quer ir para o céu, você precisa seguir a Cristo. E esse texto vai nos dar algumas informações muito importantes. Primeiro, algumas garantias. Quem são aqueles que irão seguir o Cordeiro de Deus para onde ele for? Em primeiro lugar, diz o texto, os 144 o quê? 1000. Você diz, estou lascado. Já completou o número, 144.000. E aqui, meus amados irmãos, esses 144.000 é a multiplicação de 12 vezes 12. E esses 144.000 aqui, serve aqui para dizer que só seguirão aos eleitos e só estarão no céu os eleitos de Deus.
E os eleitos de Deus, eles têm um número que não será ultrapassado. Um número perfeito, um número completo. Um número que já está definido. 144 mil significa todos os eleitos. A nossa confissão de fé, quem é bom em confissão de fé sabe que a igreja de Deus, segundo a nossa confissão de fé, são os eleitos de Deus em todos os tempos, em todas as épocas. E lá na nossa confissão de fé diz que esse número jamais poderá ser diminuído ou aumentado. Sua mulher entrou no céu e você chega lá e diz, não dá para eu entrar não, você está no inferno, filho. Vai embora. Você não entra aqui. Jesus diz, vocês não me seguem, sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais o quê? Perecerão. Jesus diz, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Ele diz para os discípulos, porque muitos haviam desistido de segui-lo, ele diz, não quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Ele diz, é isso mesmo, Pedro. Vocês estão aqui porque eu vos escolhi. Vos escolhi. E aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Cristo redimiu na cruz. E o Espírito Santo sela a conversão verdadeira. Então veja bem, são eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Quem são esses seguidores do Cordeiro? São 140 mil. 144 mil. São os eleitos o quê? De Deus. Mas é interessante o texto, porque o texto continua. Versículo 3, diz que esses 144 mil, versículo 3, que foram comprados onde? Na terra. Não foram comprados no céu. Foram comprados onde? Na terra. Foram comprados onde? O que é que significa isso? Que o Cordeiro de Deus, ele não fez o seu sacrifício no céu. Ele veio à terra. Ele se encarnou. Ele se fez homem. E ali na cruz do Calvário, através da sua expiação substitutiva, vicária, ele nos comprou com o seu próprio sangue. E é tão interessante, se você observar o texto, no versículo 4, a última parte, esses 144 mil que foram eleitos e comprados na terra, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o quê? O Cordeiro. Veja que coisa interessante, são os que foram redimidos dentre os homens. Significa que a redenção não é universal, a redenção não engloba todos os homens, a redenção, 144 mil, esse número exclusivo, que foram comprados na terra e que foram redimidos. Redimidos. Ele nos comprou, ele nos redimiu. E redimir aqui é um verbo que diz que ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos redimiu da escravidão do pecado. Ele nos redimiu da escravidão de Satanás. Ele nos redimiu da escravidão da morte. De tal maneira que nós nos tornamos primícias de Deus. Primícias de Deus. E também primícias para o Cordeiro. Mas esses 144 mil que são os eleitos, que são os comprados, que são os redimidos, que são as primícias para Deus e para o Cordeiro, esses também são os adoradores eternos. Versículo 3, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender. Não é por burrice, não. É por posição espiritual, é por condição espiritual. Não pode aprender. Não pode aprender. E diz o texto
não pôde aprender o cântico, não pôde aprender a adoração, não pôde aprender a louvar, não pôde aprender a agradecer, não pôde aprender a estar participando dessa doxologia cósmica universal de vitória, não pôde aprender, só cantou os 144 mil. Significa, meus amados irmãos, se não, os 144 mil que foram comprados da terra, e chegou a hora, disse Jesus, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor senão o Espírito Santo. Ninguém pode cantar para Deus se Deus não colocar música no coração. E Deus só põe música no coração, nos lábios. Cântico novo na vida daqueles que foram eleitos, comprados, redimidos e santificados. E o texto vai nos mostrar isso. Porque quando a gente lê esse texto, eu fiquei preocupado. Porque eu não sou casto. Eu não sou celibatário. Eu falei, estou perdido, estou fora. Veja no versículo 4, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E aqui a ideia, meus amados irmãos, não é de castidade sexual, a ideia aqui é de santidade pessoal. Presta atenção. Se você for para 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou dar só a informação para vocês. Você diz, pastor, olha, eu fiz muita coisa errada, agora eu sou crente, deixei de fazer. Mas eu ainda tenho umas coisas erradas na minha vida. Será que eu vou para o céu? Fala baixo. Veja no versículo 9 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais o quê? Fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes o quê? Mas fostes o quê? Justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não pode ser literal em Apocalipse, porque esse texto contradiz Apocalipse. E o que o texto está colocando aqui é justamente isso. O texto está dizendo que seguirão o Cordeiro aqueles que receberem a justificação, a santificação e a glorificação do nosso Deus. O Deus que começou a boa obra vai concluir essa obra. E essa obra é nos conformar à imagem e à semelhança do seu Filho. E não é por méritos pessoais, não é por conduta pessoal, não é por legalismo, mas é pela graça que nós somos salvos. E em Cristo Jesus nós somos comprados, nós somos redimidos, nós somos santificados, nós nos tornamos adoradores de Deus, por isso que nós vamos estar lá no céu. Agora vamos parar um pouquinho, mais uns 20 minutos, para a gente meditar um pouquinho aqui, nessa frase do versículo 4. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. O que é que significa isso, meus amados irmãos? Em primeiro lugar, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, significa que eu e você, para irmos para o céu, para estarmos nessa fotografia celestial, após grandes tribulações e grandes perseguições, em primeiro lugar nós precisamos ser o quê? Discípulos de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia lá, em Lucas. E eu queria chamar a sua atenção. Capítulo 9, versículo 23. Quem são os seguidores de Jesus? Como é que a gente pode saber se eu vou para o céu? Se eu vou estar junto com o Cordeiro vitorioso, louvando eternamente?
E aí o que é que diz o texto? Versículo 23. O que é que diz aí? 9, 23. O que é que diz? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Eu vou seguir o Cordeiro, mas para eu seguir o Cordeiro, eu tenho que renunciar o quê? A mim mesmo. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade do Cordeiro. Eu tenho que ir para onde o Cordeiro quer que eu vá. Então não tem crente do meu jeito, do seu jeito. É crente do jeito de Jesus. É ser discípulo. É seguir a Jesus. E ele diz assim, olha, esse seguir, esse vir após mim, vir atrás de mim, esse caminhar comigo, esse me seguir. E aqui há duas ideias, porque esse texto fala de após mim, mas o texto de Mateus capítulo 11, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o jugo, o discípulo não caminha atrás, mas além de caminhar atrás, seguindo, ele caminha lado a lado, ele aprende junto, ele caminha com Jesus. E ser discípulo de Jesus é o projeto de vida mais fascinante dessa terra, porque você vai aprender de alguém que é manso e humilde de coração, é alguém que está formando o seu caráter, tirando os seus defeitos, substituindo os seus defeitos por coisas boas. Então quem é esses que seguem o Cordeiro e que estarão no céu? Os discípulos de Jesus. Aqui não diz se é presbiteriano, se é anglicano, se é metodista. Irmãos, não diz aqui se é calvinista, se é arminiano, se é dispensacionalista, tribulacionista, que crê em arrebatamento. Você precisa crer em Jesus, você tem que ser discípulo de Jesus, senão você não aparece na fita. Você vai estar lá no inferno. E vai ser, lá não vai ter foto, porque é tudo escuro. Trevas. Lançai-o nas trevas. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Porque nós, como igreja, temos que pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. A igreja tem que ser uma igreja de discípulos. Nós estamos batendo nessa tecla, estamos lutando, estamos treinando gente, estamos investindo recursos, estamos aí com essa expansão. Eu sonhei essa semana que nós vamos ter 10 mil membros. Esqueci de falar para vocês, mas 10 mil membros daqui a 5 anos. E Deus está colocando as ideias assim de igreja, é multilocal, vários lugares, a gente pregando evangelho, a igreja pregando evangelho, todo mundo pregando evangelho, todo crente evangelizando. Se você ganhar, você que é membro dessa igreja, que está entre os 1.800 membros aqui comungantes, se você ganhar um esse ano, mais um outro ano, um no outro ano, outro no outro ano, pronto. E aquele que você ganhou vai ganhar também, aqui vai virar um... Porque esse é o modelo de igreja. Irmãos, esse modelo de igreja, presta atenção, que você vem no domingo para assistir culto. Você diz, pastor, o senhor já está ofendendo. Não, meu irmão, fica quieto. Eu vou prestar conta de sua alma. Então tem que dizer para você, ainda que você fique com raiva de mim. Mas eu quero dizer para você que você precisa ser um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus não é só domingo. É a semana toda, toda hora, todo lugar, em qualquer situação. Você precisa seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, você precisa o quê? Renunciar a si mesmo. E tomar a sua cruz. E essa cruz aqui são os sofrimentos que são inerentes a esse renunciar a si mesmo. Porque quando você renuncia a si mesmo para seguir a Jesus, você só arruma encrenca. Você passa a ser odiado pelo mundo, você passa a ser perseguido. Você passa a ter mais lutas, conflitos. Se você não fosse crente, o mundo amaria você, o mundo elogiaria você, acenderia incenso para você, botaria o seu nome na calçada da fama, você seria o cara. Se é de Jesus, está lascado. É perseguição, é crítica, é renúncia, é dedicação. Mas quem são esses? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os discípulos de Jesus, que renunciam a si mesmo
toma a sua cruz e o quê? Segue a Jesus. Segunda coisa, segunda característica desse que segue a Jesus está lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo 12. Preste atenção, quem são esses que estão seguindo o Cordeiro de Deus para onde ele vai? Para onde ele vai? Jesus vai para a China, eu vou para a China. Jesus vai para ali, eu vou para ali. Jesus é a minha referência, Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu Senhor. E esse Jesus diz aí, a partir do versículo 12, o que diz? João 13, 12, o que diz? Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes. Olha que pergunta, como Jesus era inteligente e mexe com a nossa inteligência. Ele diz, compreendeis o que vos fiz? Jesus não faz lavagem cerebral. Jesus trabalha na nossa compreensão. Compreensão. Paulo diz, procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz assim, vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vamos ler juntos 14 e 15, o que diz? Ora, se eu sendo o Senhor, mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Preste atenção, quem é que segue o Cordeiro? Os discípulos. Mas quem é que segue o Cordeiro? Aquele que faz o que Jesus fez. E ele diz, eu deixei exemplo. Para aquilo que eu fiz, vocês também precisam o quê? Fazer. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aqui não é teoria. Aqui é teoria aplicada o quê? À prática. O melhor método de ensino, ou o único método de ensino perfeito, é o exemplo. E Jesus está dando exemplo. Então você precisa aprender que para você ir para o céu, para você seguir a Jesus, você precisa seguir o exemplo de Jesus, fazer o que Jesus Cristo fez, imitá-lo. Quem é do meu tempo aqui que estudou com caderno de caligrafia? Levanta a mão. Caderno de caligrafia. Sabe o que é isso? A moçada não sabe. Para alfabetizar, a gente tinha aprendido. Porque naquele tempo a gente tinha que aprender as letras bonitonas, assim, não era assim? Aí fazia um A bonito, tal. E aí tinha os pontinhos, você ia seguindo os pontinhos. Caderno de caligrafia. Então vamos ver aqui o caderno de caligrafia de Jesus. Vamos lá. 1 João. Capítulo 4. Oh, Deus. Irmãos, acho que eu errei de livro aqui, mas eu vou chegar lá. O texto vai nos ensinar, é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Volta lá. Compreendeis o que eu digo? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Grife esse versículo na sua Bíblia. Você vai estar na foto oficial do céu, o Cordeiro, com todos os seus seguidores. Você quer estar lá, você vai estar lá. Seja um discípulo de Jesus. Faça tudo que Jesus fez. Veja no texto, o que ele diz aí? No versículo 21, o que diz? Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus. Preste atenção,
essa expressão no grego, deixando-vos exemplo para seguirdes, é como se a maneira que Jesus viveu deixasse para nós um caderno de caligrafia. E você vai então seguir tudo que Jesus Cristo fez. Você lembra de um livro famoso dos batistas? O que faria Jesus no seu lugar? Lembra disso? Livro famoso, best-seller. Quem é que vai estar no céu? Aqueles que seguiram o quê? O exemplo de Jesus. Mas eu quero concluir chamando você para ir lá para Filipenses. Filipenses capítulo 2. Você precisa ser discípulo de Jesus para ir para o céu. Você tem que renunciar o seu eu, tomar a sua cruz, ir após Jesus e segui-lo até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem é que vai estar no céu? Quem são estes que seguem o Cordeiro? São aqueles que imitam o exemplo do Cordeiro. Sede, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo. Mas, irmãos, terceiro lugar, qual é a terceira característica desses seguidores do Cordeiro? Versículo 5 de Filipenses 2, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte o quê? De cruz. Você quer ir para o céu? Tenha a mesma atitude de Jesus. Essa palavra sentimento aqui, não é apenas você sentir o que Jesus sente, mas a palavra sentimento aqui é abrangente no grego, significa não somente o sentir, mas o encarnar, o exemplo de Cristo. E a grande lição que esse texto coloca aqui, que é muito importante, que ele a si mesmo o quê? Se humilhou. A quem pertence os céus, irmãos? Aos humildes de coração. Humildes. Aqueles que não têm absolutamente nada para dizer: Senhor, eu mereço alguma coisa. Eu não entendo, irmãos, às vezes a igreja hoje está cheia de crente pedante, é uma incoerência. Crente soberbo, é igual a coisa você chegar no inferno e encontrar um monte de demônio humilde. Crente soberbo, vaidoso. Vaidade porque ele acha que ele pensa. Vaidade porque ele acha que ele, teologicamente ele é mais correto, que ele sabe tudo de Deus, que ele é o cara, que Deus tem uma linha direta com ele, que tudo que Deus quer revela, só revela para ele. E a gente esquece que a fé foi dada aos santos. E a minha grande preocupação é que hoje eu vejo na igreja essa briga entre ramos e doutrinários e não sei o quê, e aquele negócio todo, e essas redes sociais viraram um inferno, do ponto de vista, isso só traz confusão e falta de instrução para o povo, porque tudo isso vai nos levar a nos afastar da simplicidade de Cristo. Você quer ir para o céu? Segue a Jesus. Você quer ir para o céu? Faça o que Jesus fez. Siga o exemplo dele. E ele diz: eu fiz assim para vocês fazerem. Isso aqui não é aula de teoria. Quer ir para o céu? Faça isso. Mas aqui, nós precisamos ter o mesmo sentimento dele também. De humildade. E a humildade nos leva à obediência. E a obediência nos leva muitas vezes a que Deus o que nos exalte. Aqueles que me honram, eu o honrarei. Aqueles que me obedecem são aqueles que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai. E viremos e faremos dele morada.
Irmãos, para de discurso. Vamos encarnar. Vamos viver. E Jesus, ele era, mas ele se fez. Nós não somos, mas nos o quê? Fazemos. Nós temos a habilidade de criar um marketing pessoal. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Irmãos, será que você vai estar lá no céu? Eu quero estar no céu, mesmo que eu não apareça na foto, porque eu vou ser tão pequeno, vai ter uns gigantes espirituais lá, eu vou ficar atrás mesmo. Ou então eu corro sempre na frente. Mas eu quero estar nessa fotografia. Eu quero seguir a Jesus como discípulo de Jesus. Eu quero ter uma vida de exemplo. Estou lutando. Estou perseguindo. E eu quero ter também o mesmo sentimento que Jesus teve. De humildade. De serviço. De obediência. E aí Deus cuida dos outros. Se nós cuidarmos do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Ele nos defende. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Da seriedade da Tua palavra. Da seriedade do significado de ser igreja, de ser cristão. E o Senhor sabe que nós, pela nossa força, pela nossa capacidade, nós não podemos, mas quebranta-nos, Pai, para que nós possamos buscar no Senhor a nossa força, buscar a força do Teu Santo Espírito e sermos igreja verdadeiras do Senhor. Toca no coração de cada pessoa aqui, ajuda cada um nas suas lutas pessoais. E Pai, que naquele dia, todos nós que estamos aqui, possamos estar nessa fotografia, de pé, ao lado do Cordeiro, cantando, Pai, exaltando o Teu nome. Depois de passarmos por muitas lutas, tribulações, perseguições, mas nós seguiremos o Senhor para o caminho da vitória total e completa. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém.